Então, a gente está aqui agora com a Dolores Milaré, que ela é nutricionista, e dentro do Setembro Vermelho ela vai falar um pouquinho para a gente sobre nutrição, que é super importante, e a gente sempre acaba comendo errado e fazendo mal para o coração. Então, vamos ver o que Dolores tem a nos dizer. Dolores, obrigado pela sua participação. Você fez uma apresentação para a gente, então vamos lá. Muito obrigada pelo convite e eu vou compartilhar com vocês algumas informações bem importantes sobre a prevenção de doenças cardiovasculares por meio da alimentação saudável. Nutrição na prevenção de doenças cardiovasculares. Então, a nutrição, ela é muito importante na prevenção das doenças cardiovasculares. E segundo a Organização Mundial da Saúde, uma dieta inadequada é o principal fator de risco para a mortalidade precoce ao redor do mundo, por diversas doenças, e uma delas são as doenças cardiovasculares. Então, quais são os fatores de risco principais, né, para as doenças cardiovasculares? São fatores de risco não modificáveis, que têm relação com a idade, com o gênero, história de doença cardíaca na família, e tem também os fatores de risco modificáveis, que são aqueles que dependem das escolhas ao longo da vida, né? Se fumo, alimentação inadequada, obesidade, sedentarismo, colesterol alterado, sem utilização de medicações ou uma dieta especializada, específica para o colesterol alterado, diabetes, pressão alta e estresse. Então, não é o coração que mata, e sim alguns hábitos que você pode praticar no seu dia a dia que maltrata a sua saúde e, sobretudo, o seu coração. Então, o que a gente preconiza como uma alimentação saudável? O Guia Alimentar para a População Brasileira de 2014 trouxe 10 passos para a gente sobre uma alimentação saudável. O primeiro passo, priorizar alimentos in natura ou minimamente processados. Segundo passo, utilizar óleo, sal e açúcar com moderação. Terceiro, limitar o consumo de alimentos processados. Quarto, evitar o consumo de alimentos ultraprocessados. Ô Dolores, quinto, qual que é a diferença do processado para o ultraprocessado? O processado é um alimento... Eu vou dar um exemplo no próximo slide. Tá bom. Vou até já trazer esse exemplo aqui e depois a gente volta. Um alimento in natura, por exemplo, espiga de milho. Minimamente processado é o milho para pipoca. Ele é só um milho, mas ele foi embalado e ele é minimamente processado ou fubá. Processado já é o milho enlatado. E ultraprocessado é um salgadinho de milho de pacote, que tem vários aditivos químicos, outros ingredientes. Então, ele passa a ser um alimento ultraprocessado. E incluem gordura, açúcar, sódio ou milho de pipoca para micro-ondas. Então, ele é um alimento ultraprocessado. É um alimento que a gente deve evitar porque ele tem um teor inflamatório bem alto, diferente do alimento in natura. Então, o que a gente preconiza, voltando aqui, é consumir mais alimentos in natura, por exemplo, as frutas, as hortaliças, do que a gente consumir o alimento altamente processado, né? Que são os alimentos embutidos, são ultraprocessados, as bolachas recheadas, em que tem um grau de processamento muito alto. Bom, resumindo, a maioria das coisas que você pode comprar no sacolão não é processado. Fazer compra no sacolão é melhor do que fazer compra no supermercado, vamos dizer assim, porque já está tudo embaladinho, né? Mais ou menos isso, né? Na feira ou no sacolão é melhor. Exatamente. Descascar mais e desembalar menos. Exatamente. Então, comer com regularidade e atenção, isso é bem importante. Comprar alimentos na feira, né, doutor? Como já foi dito. Cozinhar mais do que comprar alimentos prontos, né? Principalmente esses de embaladinhos, ultraprocessados. Planejar as compras e o preparo das refeições. Planejar a semana, isso é muito importante. Ajuda muito no controle do peso e nas boas escolhas alimentares. Evitar o fast food e ser mais crítico também na publicidade dos alimentos, né? Então, analisar mais o rótulo dos alimentos, porque nem tudo que é light, né, na descrição principal do alimento, de fato é.
Então, a classificação aqui eu já expliquei para vocês. E quais são os alimentos ditos como vilões, que a gente tem que tomar o máximo de cuidado? Aqui já está na foto, né? Batata frita, essa batata frita que a gente já compra congelada, ela já foi pré-frita, né? Preparada, ela já tem adição, muitas têm adição de gordura hidrogenada. Então, cookies industrializados, pães industrializados, todos têm adição de gordura, né? Por quê? Porque tem uma conservação maior com a gordura, uma crocância maior. Então, esses alimentos são... Quanto mais crocante, mais gordura tem, não é isso? Quanto mais crocante o alimento, mais gordura tem. Quanto mais bonito ele parece, quanto mais atrativo, tem mais gordura e açúcar, né? Exatamente, exatamente, é isso mesmo. E gordura e açúcar juntos são os grandes vilões para a saúde cardiovascular. São os que favorecem o desenvolvimento de diabetes, de agregação plaquetária, também de obesidade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esses alimentos. Aqui eu trouxe para vocês uma pequena demonstração dos alimentos ultraprocessados, né? A margarina é um alimento ultraprocessado, os embutidos, as bolachas recheadas e o sorvete. Eles são alimentos que a gente deve consumir com muita moderação. Os alimentos já protetores do coração, né? São alimentos que muitos estudos já mostram que ou pela coloração, pigmento da coloração, os seus compostos bioativos, ou por questões a composição de micronutrientes, de fibras, eles favorecem muito a proteção do corpo contra as doenças cardiovasculares. Então, aqui eu trago para vocês, olha que salada linda, saladas verdes, variadas com hortaliças, né? Muitos estudos já mostram que 2 pratos de sobremesa, 2 bowls pequenos, 2 xícaras grandes cheias de hortaliças por dia favorecem muito a saúde cardiovascular e previnem a obesidade e o diabetes. O azeite extra virgem também, 2 colheres de sobremesa por dia. Ele tem uma ação super benéfica para a saúde. As frutas vermelhas também. Então, as frutas vermelhas, nós temos uma gama de opções. Inclusive, aqui no Brasil, a casca da jabuticaba entra como um composto bioativo, protetor cardiovascular. Também então, fonte de... Quando a gente come a jabuticaba, pode comer a casca, então? Exato, pode. Pode até separar a casca e bater como um suco com outras frutas. Ele é super antioxidante e protetor cardiovascular. Então tem a uva, que a casca da uva é rica em resveratrol, que tem esse benefício. Mirtilo, que é mais difícil aqui no Brasil, mas tem também congelado. Framboesa, amora, o morango. E a cereja, que a gente encontra mais no final do ano. Então, a gente sempre tem que consumir as frutas na época delas, porque elas estão mais baratas e elas estão mais ricas nesses compostos bioativos. Esse suco de uva que vende, esse suco de uva integral que vende, ele já é processado, vamos dizer assim, né? Ou não? Sim, ele é processado. Só que ele é minimamente processado. Ele é um suco que nós podemos consumir mais tranquilamente, desde que seja 100% fruta e sem adição de conservantes. Aqueles que você olha no rótulo lá, que só tem a uva sem açúcar. Exatamente. Exatamente. Geralmente como suco de uva tinto. Esse é o que a gente pode comprar mais tranquilamente. Tá? E se for frutas vermelhas, a recomendação é 1 xícara por dia. Se for o suco de uva, 1 copo por dia. Aqui eu trouxe uma figura bem interessante que mostra esses compostos bioativos em hortaliças também. Então, a gente encontra esses componentes na cebola roxa, na berinjela, no pimentão roxo. É mais difícil aqui no Brasil, mas existe, mas tem. No repolho roxo. Então, na beterraba, a gente encontra esses compostos bioativos também, porque eles estão presentes nessa coloração de frutas e hortaliças. As oleaginosas também são super benéficas à saúde cardiovascular.
porque elas têm fontes de fibra, magnésio, cobre, selênio e manganês. Uma gordura muito boa e auxiliam na redução do LDL. Então, aqui tem a recomendação de 4 nozes por dia, ou 2 castanhas do Pará, ou 5 amêndoas, ou 6 castanhas de caju. Eu sei que é uma tentação, porque são muito saborosas. O amendoim entra nessa lista aí? Não, porque o amendoim ele não entra na lista como oleaginosa. Ele entra em algumas tabelas nutricionais como leguminosa. Ah, é? Então ele não entra nessa listagem. Ele não tem o mesmo teor desses nutrientes. Tá? Licopeno. O licopeno também é um composto bioativo muito antioxidante, que auxilia muito neutralizando os radicais livres e como protetor dos vasos e artérias. E o licopeno é um composto bioativo que está presente em hortaliças e frutas da coloração avermelhada, alaranjada avermelhada. Então, a gente encontra na manga, no mamão, no tomate, na goiaba, na melancia. Então, é bem diverso, a gente pode utilizar ao longo do dia em várias preparações e refeições. O espinafre. O espinafre, ele é super protetor da saúde cardiovascular porque ele é fonte de vitamina K. E a vitamina K, ela auxilia favorecendo a não calcificação das artérias e vasos. Então, ela ajuda a mandar o cálcio para o osso onde ele deve estar. Então, ela é bem positiva por essa questão da vitamina K e também por ser antioxidante e ter minerais importantes para a saúde. Deixa eu te perguntar, o espinafre a gente pode comer tanto cru como cozido, né? Sim, se cozinha muito o espinafre, ele perde as características ou não? Não perde totalmente as características, mas reduz, tá? Reduz principalmente da vitamina K. Desculpa, eu te interrompi. O que você falou? Imagina. Reduz um pouco, mas é uma quantidade que não vai atrapalhar tanto na absorção ou que vai fazer com que o alimento não tenha o mesmo efeito. Reduz, mas uma quantidade pequena. É melhor comer o espinafre cozido do que um ultraprocessado, né? Com certeza, com certeza. E agora chegou o que todo mundo ama, o chocolate. O chocolate também tem seu efeito protetor da saúde cardiovascular, principalmente aquele que tem um teor maior de cacau, né? Então, acima de 60% de cacau, a gente já começa a ver mais benefícios do que malefícios no chocolate. Mas é uma porção pequena, de 25 gramas por dia, mas que dá para incluir nas preparações, dá para consumir com frutas, né? Porque é rica em antioxidantes e flavonoides, que são compostos bioativos com esse efeito protetor cardiovascular. Então, se eu for comprar chocolate, tem que ser aquelas barras de 60% de cacau no mínimo. Isso. E 25 gramas deve dar o quê? Um quarto da barra. A barra tem 100 gramas, mais ou menos, né? Exatamente. Mas agora já tem barrinhas nesse tamanho pequeno vendendo. Já é mais fácil de encontrar. Mas é exatamente um quarto. E olhar, hoje em dia tem muita coisa, sabor, chocolate, mas que não tem chocolate nenhum também, né? Isso. E outra coisa, chocolate com benefício do cacau é o chocolate acima de 60% de cacau. Chocolate branco não tem os benefícios do cacau. Então, não é mais gordura, é gordura e açúcar. Aí ele passa a ser um vilão da saúde cardiovascular. Então, chocolate branco, não. Chocolate ao leite também não é saudável. É só o chocolate amargo, acima de 60%. E o chá verde? O chá verde, ele contém polifenóis e catequinas, que são 2 compostos bioativos que eles ajudam muito a prevenir danos nas células, a reduzir a inflamação e proteger o coração. Então, a recomendação é de 1 a 2 xícaras de chá verde por dia, tá? E não se adoça chá, não coloca nem adoçante, nem açúcar. É tomar o chá só com a erva mesmo, com a infusão na erva, tá? Ele tem esse efeito protetor para o coração. O alho,
é um alimento muito, muito poderoso, porque ele tem uma ação hipotensora, ele ajuda a reduzir a pressão arterial, obviamente, ele ajuda a prevenir, né, hipertensão arterial, uma vez o indivíduo diagnosticado com a hipertensão tem que fazer acompanhamento com um cardiologista, tomar medicação, tudo certinho. Mas ele auxilia muito por conta de um composto chamado alicina. A alicina, ela previne diversas doenças no organismo e uma delas são as doenças cardiovasculares por meio da regularização da pressão arterial, tá? Então, ela é bem interessante por isso. O alho, aquele que eu compro amassado já no supermercado dentro de um potinho, ele é parecido? É igual? Ou tem que ser sempre o alho, o dente do alho e fazer? Ele é parecido. O ideal é o dente do alho, né? Preparar, descascar o alho, amassar o alho, se puder colocar com azeite, com uma gordura que também ajuda a aumentar a liberação desse composto bioativo, pode, ótimo. Mas se não tiver essa possibilidade, pode comprar, mas ele já é um alimento minimamente processado, né? Ele já foi manipulado, não é como o in natura. Deixa eu perguntar sobre o azeite, aproveitando que você falou. O azeite, uma vez eu li que não pode fritar o azeite, é verdade? Sempre tem que ser tipo só na salada? Ou pode usar o azeite para fritar coisas? Pode usar o azeite para cozinhar, para refogar um alimento, para cozinhar, para colocar no final da preparação, na salada, né? Mas assim, aquecer esse alimento, o alho, o azeite pode. O que não pode é fritar. Altas temperaturas realmente prejudicam na concentração desse composto bioativo que tem no azeite. E falando... E o abacate, é bom? O abacate é ótimo, é uma fruta que tem uma gordura monoinsaturada que é muito protetora do coração, né? E além disso, ele é rico em magnésio e glutationa, que é um antioxidante. Então, o abacate é uma fruta muito saudável, desde que seja consumida com moderação também, porque ela é bem calórica, tá? Qual que é a dose boa para comer? 2 colheres de sopa por dia. É a dose daí, quando ideal. eu abro o abacate, ele estraga o resto? Como é que eu faço? Não, você abre o abacate, você come 2 colheres de sopa e vai dividindo ao longo da semana. E pode fazer preparações com abacate, né? Pode consumir ele tanto salgado quanto em preparações doces. Bom, se a gente comer tudo o que você falou aqui hoje, eu vou engordar? Não, porque é bastante coisa, né? Então, só que tudo que eu falei aqui hoje são alimentos mais saudáveis e a gente tem que pensar que a gente não vai comer aqueles ultraprocessados juntos, né? A gente vai preconizar esses alimentos naturais. E junto com isso, uma boa ingestão de água, né, diariamente, nos intervalos das refeições, não junto com as refeições, e também atividade física, sair do sedentarismo. Então, esse conjunto é super favorável para a saúde, né? E consumir os alimentos com moderação também, sempre controlando ali a saciedade e a quantidade de ingestão alimentar. Então, para a gente terminar aqui nosso encontro, resumindo, o que eu entendi é fugir do supermercado e ir para a feira, né? Ou para o sacolão, para a gente comprar os alimentos mais próximo, mais natural possível, né? Para preparar. É isso? Sim, a feira é o ideal, sacolão também, e no supermercado ir aos setores de alimentos mais naturais do supermercado, né? Evitar aqueles setores no supermercado onde tem os embutidos, né? Onde tem os chocolates, guloseimas, sorvetes, esses a gente tem que evitar, e ir mais para a parte do sacolão do supermercado. Ou para feira mesmo, né? São as melhores opções. E sabe o que eu aprendi? Não ir com fome no supermercado. Porque se você vai com fome, isso mesmo. Você só compra porcaria, não é verdade? Isso mesmo, exato. Falou muito bem. Isso então, mesmo. Dolores, obrigado, viu, por sua participação. Eu que agradeço. Espero que a gente te comentou aqui, acho que é bastante coisa para a gente mudar, mas devagar vai mudando, né?
Isso mesmo. São novos hábitos que a gente tem que praticá-los diariamente para entrar na nossa rotina.